A dupla Bolsonaro-Guedes segue com as suas maldades. Na quarta-feira passada, dia 3, o Diário Oficial da União publicou o veto do capetão ao repasse de 8,6 bilhões aos estados e municípios para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O projeto tinha sido aprovado pelo Congresso Nacional. De fato, Bolsonaro mata. A justificativa da dupla macabra para o corte é que a verba prevista no projeto original só poderia ser usada para saldar a dívida pública, ou seja, danem-se as vítimas da Covid-19 toda a grana para os rentistas, para os banqueiros, para os abutres financeiros. Para o economista Guilherme Melo, da Unicamp, o veto não faz o menor sentido e é criminoso. Em entrevista à Rede Brasil Atual, Guilherme Melo lembra que a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que foi promulgada pelo Congresso Nacional no mês passado, acabou com a famigerada meta fiscal. Para ele, não deveria haver preocupação maior com o déficit primário nesse momento, em plena alta do número de mortos e infectados pelo novo coronavírus. O economista da Unicamp é incisivo ao criticar a decisão do governo. Ele afirma: não faz o menor sentido, durante uma pandemia, quando a prioridade deveria ser o combate à doença e o reforço aos gastos em saúde, assistência e uma série de outros gastos, você promover esse corte. Para Guilherme Melo, o veto dos 8,6 bilhões de reais a estados e municípios tem claramente um viés fiscalista e o dedo do ministro da Economia, o abutre Paulo Guedes. No momento de uma pandemia em que a gente está assumindo a liderança das mortes no mundo, com estados à beira de calamidade, empresas quebrando, ao invés de se preocupar em combater a pandemia, estão preocupados em recomprar a dívida pública, mesmo que isso signifique quase nenhuma redução da dívida. O veto presidencial também foi alvo de críticas no próprio Congresso Nacional. O deputado Luiz Miranda, que é do DEM do Distrito Federal e que foi o relator do texto na Câmara Federal, acusou Jair Bolsonaro de romper o negociado. Ele afirmou: houve acordo com o governo, a gente consultou o Ministério da Economia e o Banco Central. O líder do governo no Senado foi o relator da matéria quando chegou ao Senado. Mesmo assim, o governo rompeu o acordo. Ele afirmou isso ao Congresso em Foco. Já na Folha, ele mostrou-se ainda mais indignado. Foi extremamente surpreendente. Bolsonaro traiu o acordo que fizemos com os líderes do governo nas duas casas. Ele é um irresponsável. É totalmente descabido tomar uma decisão dessa, além de ser um desrespeito ao Congresso Nacional. Ele não visita hospitais com doentes, mas vai de helicóptero para lanchonetes, como se fosse barato. O descaso dele com o momento que estamos vivendo é grande, diz o deputado do DEM. Já o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que também é do DEM, estranhou o veto. Ele disse: a informação que eu tinha dos deputados é que havia ocorrido um acordo para a destinação desse recurso. Agora, segundo Rodrigo Maia, cabe ao Congresso convocar uma sessão para analisar o ato de Bolsonaro, o veto, e decidir se ele será mantido ou derrubado. Segundo a Folha, líderes partidários já articulam uma derrota do governo no Congresso. A conferir. Nos governos estadual e prefeituras, a reação também foi de surpresa e de bronca, de revolta. Rafael Fonteles, que é presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita e Tributação dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAS, já anunciou que os estados irão articular com as bancadas a derrubada do veto de Bolsonaro. Já o secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos, FNP, o Gilberto Perry, afirmou que a entidade foi surpreendida. Ela, inclusive, havia se reunido no mês passado com o Ministério da Saúde para já discutir o formato da divisão desses recursos e agora foi traída. Aspas, vamos trabalhar para derrubar o veto, afirma ele. Um dia após o governo anunciar o veto,
o Brasil ultrapassou a Itália no número de mortos pela Covid-19, de acordo com um levantamento exclusivo junto às secretarias estaduais de saúde, que é feito pelo G1, portal da Globo. Na quarta-feira, dia 4, foram 34,39 óbitos no país inteiro e 689 mortos na Itália, né? Segundo a Globo, a informação do G1, somos agora o terceiro país com mais vítimas pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Comparando-se com os dados das secretarias até a noite de quarta-feira, os números de quinta apontam para um aumento de 1.471 mortes em 24 horas. Bolsonaro, de fato, é um genocida, é um assassino.